Depois da grande batalha, houve um recesso na UA, onde os alunos ficaram no seu dormitório, muitos discutindo sobre aquele dia, já que Deku tinha sido que desempenhou o maior papel naquela batalha, e que ainda estava em coma, assim como o professor Aizawa. Porém, no caso de Aizawa, sua condição era física, enquanto Deku estava fisicamente bem, mas não acordava do coma. Os alunos seriam informados pelo diretor que em algum tempo teria o festival da UA, e eles já começariam a treinar para o festival, até para conseguir se parceiro de algum herói e serem reconhecidos. Bakugou e Uraraka sempre iriam visitar Deku esperando que ele acordasse logo. Deku acordaria 4 dias antes do festival. No primeiro dia ele usaria para se recuperar e saber quanto tempo tinha se passado, o que estava acontecendo e coisas do tipo. No segundo faria alguns exercícios para desatrofiar seus músculos. No terceiro a mesma coisa. Ele não contaria para ninguém que acordou, só pediu para cancelar as visitas a ele até o dia do festival. Quando ele entra, é aclamado por todos seus amigos, e ele diz que queria fazer uma surpresa para eles, que havia acordado há 3 dias, recebendo um forte abraço de Bakugou e Uraraka, que chora um pouco, e Deku é escolhido como representante da classe 1A, que vai até o palco, e diz que foi uma batalha dura até ali, muitas pessoas sofreram nessa trajetória, mas que hoje seria o dia que eles poderiam provar o quão forte eles eram, e o quão forte eles poderiam ficar, que era hora de todos ali mostrarem seu verdadeiro potencial e o que poderia fazer, e que mesmo que todos tenham cometido vários erros, deviam aproveitar as chances que têm para consertá-los. As preliminares seriam a corrida de obstáculos. Como Deku estava metendo louco, estava de certa forma ainda num pós-coma, mas ele ainda assim queria fazer o que All Might tinha pedido para ele antes do festival, mostrar para o mundo que ele estava ali, que ele seria o futuro herói número 1. E no começo da corrida, como Deku queria ser o primeiro, usaria seu poder para derrubar quantas pessoas conseguisse, puxando o pé dos outros usando sua telecinésia, usando também uma extensão de seu poder, voando com velocidade para sempre usando um pequeno impulso de fogo normal para impulsionar ele para frente, surpreendendo a todos pois Deku ao vivaço já teria demonstrado ao menos 3 individualidades diferentes, e indo mais ao alto poderia usar mais as chamas para impulsionar ele junto com a telecinese, chegando em primeiro lugar. Bakugou ficaria meio bolado por ele ter voltado de um pós-coma e ter se saído melhor que ele. Injustiça do caralho. Uraraka iria até ele impressionada com como ele sabia voar agora, assim como os outros. Ele diz que é algo complicado de explicar, e que não poderia dizer. Já a segunda rodada, o time do Deku seria o mesmo, porém a estratégia deles seria diferente. Eles iriam usar o poder de todos para os impulsionar para o ar e ficar lá em cima, para se manter os 15 minutos lá em cima, o que garantiria a vitória deles. Depois desse coma Deku não parecia ter ficado mais fraco em individualidade, apenas fisicamente, por algo que eu posso ou não explicar nessa temporada. Enfim, eles novamente venceriam, e Deku a esse ponto da história já seria o centro das atenções de todo o festival. Na pausa de descanso, All Might falaria com Endeavor, e Deku com Todoroki. Deku diria que queria uma luta com ele a sério, e Todoroki compararia ele com o pai dele, dizendo que de alguma forma talvez os dois fossem irmãos, e que ele poderia ser algum filho bastardo do Endeavor, por causa da sua peculiaridade, e que dele poderia ter sido o mesmo caso do Todoroki, de casamento de individualidades, o que eu não vou explicar aqui muito profundamente. Basicamente um cara de fogo casou com uma mulher de gelo. O filho deles nasceu com ambas individualidades. Isso é um casamento de individualidades, mas Todoroki manteria o discurso dele de superar o Deku apenas com gelo, e que ele ficaria feliz se eles fossem realmente irmãos. Assim ele se sentiria próximo a alguém da família pela primeira vez. Depois de conversarem com a suspeita de serem irmãos, ele iria até o pessoal. O Bakugou não, porque estava meio sem graça de ir até o Deku, que agora tinha toda a sua atenção roubada pelos colegas de classe. O primeiro combate seria Tetsu contra Ashido. O combate seria longo, e terminaria com a vitória da Ashido, que embora perdesse em força física, ele tinha uma vantagem de ser mais veloz e por ter mais técnica em combate, alongando ele e atacando Tetsu em cada brecha, por fim tendo uma vitória difícil.
O segundo combate seria Bakugou contra Midoriya. Ambos se encarariam sem saber como se expressar um com o outro, como se a ligação que eles um dia tiveram já não existisse mais, e só o que tinha sobrado era a consideração que ainda tinham um pelo outro. Eles não falariam nada, nem usariam suas individualidades, apenas se atacariam corporalmente, deixando cada soco, cada chute, cada golpe transmitir ao outro seus sentimentos, numa batalha que teria começado entre eles com um pouco de dor e receio de ambos os lados, no ponto onde eles simplesmente se encaravam e começam a se afastar um do outro, andando de costas até se afastaram o suficiente, apertando seus punhos com bastante força, pondo todos seus sentimentos, força e poder naquele golpe, e correriam em direção ao outro concentrando o poder em suas mãos, e ao chegar a certa distância um outro lançam seus golpes. Uma grande explosão ocorreria e subiria uma grande cortina de fumaça, que ao se dissipar mostrava o resultado daquilo. O herói Cementos havia criado uma barreira entre os dois, porém ela havia sido destruída no golpe dos dois, e ambos estariam fora da arena pelo impulso dos golpes. Então, para decidir quem seria passar, Deku seria par e Bakugou ímpar. Deu par, então quem segue é o Deku. A terceira luta seria Todoroki contra o Kaminari. Todoroki tava puto porque seu pai o havia provocado antes do início da partida, então ele exageradamente congelaria o Kaminari, vencendo em alguns poucos segundos. Ele não teria falado nada sobre suspeitar do Deku ser seu irmão para ninguém, já que ele foi sempre uma pessoa distante, inclusive na época que sua mãe tinha engravidado dele, então não seria impossível. Depois da luta, ele e Deku ficariam conversando algumas coisas para se conhecerem melhor e esclarecer algumas dúvidas que tinham sobre o outro. No quarto combate de Kirishima contra Tokoyami, seria um combate bem disputado no quesito ataque e defesa, já que Kirishima teria que lidar com dois adversários problemáticos. Por fim, ele seria derrubado da arena, dando vitória ao Batman. A quinta luta seria Momo, não essa Momo, essa aqui, contra o Aoyama, que apanharia para Momo, já que ele não tem muita proeficiência em combate, e ela é muito mais estratégica do que ele. GG easy para Momo. A sexta luta seria o Uraraka contra a Ida. Seria uma luta de bem de boinha, porque só de tocar no Ida ela já ganharia dele, sendo uma das lutas mais rápidas. E Deku vai até ela parabenizar e agradecer a ela por ter ido sempre o visitar. Enquanto ele estava desacordado, ainda não tinha tido a chance de agradecer, que ainda não tinha tido essa mesma oportunidade com Bakugou, desviando o olhar, olhando ele ao longe com pouco de tristeza, e a Uraraka o abraçaria forte, deixando ele de certa forma surpreso, mas deixando que o calor dela o envolvesse, se sentindo melhor e retribuindo o abraço. E Todoroki ao longe via seu meio-irmão e o sorriso que ele dava, o deixando por ali. Sim, agora ele e Deku tinham uma certa consideração pelo outro. A sétima luta seria Shinsou contra Hatsumi, a maluca dos equipamentos, a qual as empresas filiadas à marca Triplo X têm um certo lucro, sob impostos da Rule 34. A todas as crianças que assistem no meu canal, a regra 34 é algo filiado à indústria Triplo X, que é envolvida com a história da tecnologia, é algo bem chato na verdade. Enfim, a luta seria rápida porque a Hatsumi fala pra caralho e cairia fácil no conto da falácia do Shinsou, que a faria sair de bom grado na arena para não tomar uns socos na fuça. A última luta da primeira rodada seria a da Shiozaki vs Anta. O Anta perderia por causa dos cabelos sedosos da Shiozaki, que venceriam as faixas do Anta. O torneio teria um pausa após a primeira fase, mas não duraria muito. Deku, depois de voltar do banheiro, encontraria com o próprio Endeavor, que se dizia impressionado com algumas habilidades dele, que ficaria até um pouco orgulhoso se ele fosse seu filho, mas que queria que quando enfrentasse Shoto, fosse com tudo. Seria um bom treino para ele para mostrar o verdadeiro poder do fogo, e que ele reparou que o controle de suas chamas era de certa forma pequeno, que ele não conseguia usar elas tão bem quanto a telecinese, e que queria que ele e Shoto fossem trabalhar com ele depois do festival, e que se ele conseguisse que Shoto entrasse na firma dele, ele o ensinaria a controlar as chamas quase como ele, dependendo do seu desempenho. Dizendo que o assistiria com a atenção da plateia. Bom galera, esse é o fim do vídeo. Espero que tenha gostado do episódio. Eu tinha até escrito mais, mas não queria alongar muito. Espero que tenha gostado e assistido até aqui.
Então vou aproveitar esse momento aqui pra dizer que foi esse vídeo, ficou pra porra. Nossa, se você não gostou desse vídeo que ficou vai tomar no afinal esse foi um dos vídeos mais do que eu já fiz. Então dê like nessa, se inscreva na do canal, clique nessa desse sininho aqui e conta aí pros dos seus amigos, pra esse monte de que você conhece, que tem vídeo pra nessa desse canal, é muito que é feito pra família brasileira.